Onde estão os salvos, os predestinados? Vamos chegando, gente, para essa pequena live de poucos minutos que estaremos aqui para transmitir algo sobre a graça de Deus aos eleitos, aos escolhidos do Eterno. Vamos chegando, esperar chegar, testando. Queridos, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a graça de Deus aos eleitos. A todos aqueles que tiver a escuta dessa live, quero falar um pouco sobre a graça de Deus nesta noite. Quero dizer para os ouvintes desta live que eu fui do sistema religioso durante 38 anos. Então, nunca eu conseguia entender a Bíblia, a palavra, como de fato ela é. Eu estudava apenas conforme aquilo que eu aprendia nas instituições religiosas, eu acreditava. E quando eu ia para ler a Bíblia, exatamente como eu ouvia falar nas instituições, é que eu entendia a palavra. Só, queridos, que há 3 anos, há 3 anos atrás, eu fui para as redes sociais fazer perguntas, Quando eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, eu fiquei muito curiosa, porque tudo aquilo que eu aprendi durante 38 anos, dentro das instituições religiosas, eu não encontrava dentro da Bíblia, exatamente como eles passavam para mim. Então, o que acontece? Eu comecei a buscar conhecimento. A Bíblia fala examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ver que é totalmente o oposto daquilo que eu aprendi durante 38 anos, E a graça de Deus, que Cristo veio, Cristo veio a esse mundo para nos trazer a graça. A lei que foi trazida aos homens através de Moisés, nenhum homem conseguiu cumprir aquela lei, porque a palavra fala que eram 613 preceitos da lei, que foi dado para Moisés passar para aquele povo, porque o povo tinha um coração duro. Então Deus aplicava lei naquele povo, no povo de Israel. O que acontece? Durante 38 anos que eu passei nas instituições religiosas, exatamente a lei de Moisés é o que foi passada para mim. E eu acreditava cegamente que tudo aquilo era para mim, Tipo assim, os rudimentos do velho pacto que foi passado para mim, e assim eu acreditava que era mesmo. Só que assim, amados, todos que examinam as Escrituras, todos, se alguém me falar que examinou as Escrituras e continuou dentro das instituições religiosas, essa pessoa de fato não ouve a voz do bom pastor que é Jesus, Porque Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e entendem, compreendem, E elas me seguem, não é isso?
Então, aquelas pessoas que examinam as escrituras e elas têm os olhos iluminados e a mente ativada, ela consegue entender a palavra exatamente como ela é, né? Então, eu quero ler aqui na palavra, né? Eu quero ler aqui, trazer para nós nessa noite, que fala assim, ó. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Tá bem claro. Isso daqui para quem que Deus está falando? Isso aqui para quem foi? Foi para o povo de Israel, foi para a lei de Moisés. Que todos aqueles que transgrediam a lei, aqueles que não aceitassem, né, a lei, ele era condenado à morte. Ó, quem transgredisse a lei, ele era condenado à morte, né? Sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Pronto, se ele transgredisse a lei, então, porque nós sabemos que pecado é transgredir a lei, né? Na lei existia o pecado, porque o pecado apontava a lei, né? Então, o que acontece? A pessoa que transgredisse a lei era sem dó e sem misericórdia, ele era apedrejado até a morte. Por que Jesus teve que se destronizar da sua glória e vir cumprir a lei, toda a lei? Ele teve que vir cumprir porque nenhum homem conseguiu cumprir. Eram 613 preceitos da lei, mas nenhum homem conseguiu cumprir esses 600 preceitos da lei. Tipo assim, se fosse cumprido 612 preceitos e tropeçasse só num preceito, então ele seria culpado de todos os outros preceitos que ele já tinha cumprido. Muito difícil, né? Então nenhum homem conseguiu cumprir, por isso que Cristo veio e cumpriu todos os preceitos da lei e agora ele nos trouxe a graça, né? Na igreja primitiva, Paulo, quando foi chamado por Deus, ele foi chamado por Deus para nos trazer a graça. Quando Deus falou a Ananias, né, vai, porque me convém, né, Ananias, não, Senhor, ele tem feito mal ao teu povo e tem poder para maltratar, perseguir o teu povo aqui em Jerusalém. E o que Deus falou para Ananias? Deus falou, vai lá, porque me convém, porque eu escolhi, ele é o meu escolhido para levar, né, as boas novas aos judeus e também aos gentios. E tão aprovado que Paulo, ele começou a anunciar as boas novas, ele começou a anunciar para o povo judeu. Mas a Bíblia fala que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e Deus revelou para Paulo, mostrou para ele coisas inefáveis. As coisas inefáveis que foi revelada a Paulo foi passado para o povo gentílico. O povo gentílico, nós, o povo gentílico. Por quê? Porque a nova envelheceu a velha. A nova aliança envelheceu a velha. Ah, mas como assim? Havia necessidade de Cristo vir, cumprir a lei e trazer nova aliança? Claro que tinha necessidade. Porque se a lei fosse suficiente para a salvação do homem, a graça não teria vindo. A nova aliança, o novo pacto não teria vindo. Então, nesse caso, o velho pacto continuaria até hoje. Até hoje o velho pacto estava continuando. Não havia necessidade de Cristo vir trazer a nova aliança, o novo pacto para nós. Entende? Eu fico muito admirada de ver as pessoas passando por cima da palavra. Passa por cima da palavra e faz de conta que a palavra de Deus não é nada. Porque quantas coisas que eu aprendi lá no sistema religioso, quando eu fui para a Bíblia, era totalmente o oposto.
Nada a ver. Afinal, todas as coisas que aprendi lá no sistema religioso, todas as coisas que aprendi lá no sistema religioso é o oposto, tudo o oposto da graça de Deus. O que aconteceu? Vou ler aqui em Gálatas capítulo 2 e versículo 21, que fala assim: não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão para o sistema religioso. A morte de Cristo não teve validade para o sistema religioso. Por que não teve validade, irmã? É porque eles estão anulando a morte de Cristo, trazendo os rudimentos da lei novamente para a graça de Deus. Por esse motivo, o sistema religioso está anulando a morte de Cristo. Cristo morreu em vão para o sistema religioso, porque eles estão simplesmente anulando a morte de Cristo. Ah, mas como assim estão anulando a morte de Cristo? Estão anulando sim a morte de Cristo no batismo, porque João Batista, quando viu João Batista falou assim, uai, não, eu deveria ir a ti e tu vem a mim? Como assim? E Jesus falou, deixai por enquanto, porque me convém cumprir toda a lei. Ah, mas o batismo não é para o arrependimento de pecado? Foi, no velho pacto, para o arrependimento de pecado. Ah, mas Jesus batizou, ele tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Jesus batizou porque ele estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir toda a lei. Portanto, ele teve que passar também pelo rudimento, pelo ritual do batismo. E tantas outras coisas que já foram cumpridas, né? A respeito dos templos religiosos, né? Quando Cristo presenciou aquele templo e falou assim, derribai esse templo, em 3 dias eu edificarei a minha igreja. Cristo estava falando que ele, na morte dele, ele iria edificar a sua igreja em nós. E hoje nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo vivo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo não é 4 paredes. O templo do Espírito Santo não são os templos construídos de tijolo, de cimento. Os templos vivos de Deus somos nós. Somos nós que somos o templo vivo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós que estamos servindo a Deus em graça, nós estamos anunciando a graça de Deus aos 4 cantos do mundo. E queira o sistema religioso ou não, mas a graça de Deus está crescendo a cada dia. A cada dia a graça de Deus está crescendo. Por que a graça de Deus está crescendo? Porque foi oculta os homens. Paulo, o que Paulo falou? Paulo falou assim, que ele anunciava o evangelho a tempo e fora de tempo. E Paulo não tinha descanso. Porque Paulo não tinha descanso, ele anunciava a tempo e fora de tempo. Porque ele falou assim, eu sei que quando eu partir, os lobos vorazes vão se introduzir no meio do rebanho e não vão poupar o meu rebanho. E Paulo estava exatamente falando a verdade, porque depois que os apóstolos morreram, depois da morte dos apóstolos, os lobos vorazes se introduziram no rebanho de Deus, e eles ocultaram a graça de Deus. E agora, hoje, no mundo inteiro, o judaísmo está aí dentro das instituições religiosas, dizendo os religiosos que as supostas igrejas é a casa de Deus.
E nós que servimos a Deus em graça, provamos dentro da palavra que a casa de Deus somos nós. Não são os templos religiosos. O que Jesus falou? Haverá dias que não no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade me servirão. Em espírito e em verdade me buscarão. Hoje nós estamos no tempo do Espírito. Na graça de Deus estamos no Espírito, servindo a Deus em espírito e em verdade. Sem necessidade de rudimentos. Sem necessidade de rudimentos. A irmã Ayla, seja bem-vindo. Irmão Wagner Lopes Monteiro. Irmão Evangelista Isaías, sejam bem-vindos à nossa live nesta noite. Fazia muito tempo que eu não tinha feito, mas hoje eu senti muita vontade de fazer a live, porque a obra que Cristo fez, o sistema religioso fala que eles estão fazendo a obra de Deus. Eu afirmo com toda convicção que a obra de Deus já foi feita lá na cruz do Calvário. Cristo Jesus já consumou a sua obra. Ele disse que está tudo consumado. Cristo Jesus disse, está tudo consumado. Ele consumou toda a sua obra. A Zélia Oliveira, Orlando Alves, olha aí, graças a Deus, irmão Orlando, aqui estou. O irmão Orlando que me deu muita força para me voltar a fazer as lives. Amém, minha irmã, obrigada, a irmã Ayla. Estou feliz porque vocês estão começando a vir, surgir na live. E eu estava apenas testando, eu falei, não vou fazer hoje, mas depois, quando eu comecei a testar, eu comecei a ver vocês e comecei a sentir mais vontade de falar. E aqui estou nesta noite. Queridos, como é que o homem aqui da terra pode fazer a obra de Deus? A obra de Deus já foi feita lá na cruz do Calvário pelo nosso Jesus Cristo. Ele fez, ele consumou a sua obra. E nós, os gentílicos, somos o povo eleito, o povo escolhido, a nação eleita, o povo exclusivo de Deus. Olha que essa graça foi escondida por muito tempo, mas agora o próprio Deus, ele iluminou nossos olhos e ativou a nossa mente para que nós pudéssemos estar em graça hoje, livre de rudimentos, livre de burocracias, livres de templos religiosos. Estamos hoje livres para servir a Deus. Queridos, quando eu estava nas instituições religiosas, muitas vezes eu preparava alguma coisa na Bíblia e eu ia com muita vontade de dar uma palavra na igreja, mas muitas vezes não era vista, porque nas instituições religiosas, para você ser visto vamos que vamos, irmão Orlando, oh glórias, para cima do sistema religioso com a palavra da graça, a palavra libertadora, a palavra da graça de Deus, que está alcançando o mundo inteiro. Somos milhares para gritar bem alto que Jesus Cristo já consumou a sua obra. E hoje nós, em graça, nós estamos aqui para desvendar a palavra de Deus, para distorcer a palavra de Deus que foi pregada ao mundo inteiro, torcida para as nações. E as pessoas das instituições religiosas estão judaizados. Elizabeth, seja bem-vinda. Elisângela, Matias está assistindo, sejam bem-vindos todos. Então, amados, estamos aqui, o próprio Deus iluminou nossos olhos e ativou nossa mente para que nós pudéssemos levantar nossas vozes nos 4 cantos do mundo e falarmos sobre a graça de Deus, a mesma graça que Paulo pregou na igreja primitiva. Márcio Nascimento, bem-vindo à nossa live. Então, amados, a mesma mensagem da graça que Paulo pregou na igreja primitiva,
Nós sabemos que na igreja primitiva não tinha templos religiosos. Os irmãos pregavam, eles se reuniam na casa dos irmãos. E assim, amados, vamos dar um basta nas instituições religiosas. Chega de engano. Fomos enganados por muito tempo. Mas como assim enganado? Eu fui enganada. Eu me sinto muito feliz hoje, depois que eu comecei, o irmão Antônio Castro, seja bem-vindo. Depois que eu comecei a examinar as escrituras, eu fui liberta. Hoje nós vemos nas instituições religiosas as pessoas pregando, dizendo assim, examinar as escrituras, porque são elas que testificam. Maria Vieira, seja bem-vinda à nossa live, Maria Vieira. É porque são elas que testificam de mim, mas eles mesmos não entendem a palavra. Eles mesmos. Quando eu comecei a estudar a palavra, que eu comecei a descobrir as verdades bíblicas, eu fui para as redes sociais. Fazer pergunta aos teólogos, aos supostos pastores. Eu fui fazer perguntas e o que acontece? Nenhum deles pôde me dar resposta dentro da Bíblia. Ronilson Herculano, seja bem-vindo, meu amado, à nossa live. Então, queridos, eu fui para as redes sociais buscar resposta dos supostos pastores e dos teólogos, mas nenhum deles, graça e paz, irmãos, sou do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, que bênção, irmã Ayla está falando, que bênção, graças a Deus, nós estamos aqui, nós da graça de Deus, para falarmos sobre a graça de Deus. Então, queridos, eu fui para as redes sociais buscar resposta, nenhum teólogo, nenhum suposto pastor pôde me provar dentro da palavra de Deus que o dízimo é para nós hoje. Eu fui para as redes sociais perguntar sobre os dízimos, que eu paguei 38 anos, fui fiel aos dízimos, porque o que eu ouvia dentro das instituições religiosas, o irmão Orlando está falando, as coisas espirituais só podem entender no espírito. O sistema religioso não anda no espírito. Muito bem, irmão, muito bem colocado. Por que que nós hoje abrimos a Bíblia e conseguimos entender a Bíblia da maneira que ela é? Por que, amados? É porque estamos hoje em espírito. E o sistema religioso está na carne. Eles não conseguem. Eles jamais conseguirão na carne. O irmão Romilson Herculano, graça e paz aos amados. Então, queridos, Cláudia Silva, seja bem-vinda, amada. Então, hoje nós que estamos servindo a Deus em graça, estamos libertos do sistema religioso, estamos libertos dos templos religiosos. Jesus falou assim, derribai esse templo e em 3 dias eu edificarei a minha igreja. E ele estava falando de nós, hoje nós, que ele edificou a sua igreja em nós. Eu sou o templo vivo de Deus. Eu sou a igreja, nós somos a igreja de Deus. Então, amados, hoje eu me sinto feliz porque eu posso pegar, e muitas pessoas do sistema religioso falam assim, e nas instituições religiosas, os supostos pastores estão falando o quê? Eles estão falando, cuidado com as redes sociais, cuidado. Por que que eles estão falando, né? O irmão Orlando, hoje estamos vivendo o melhor momento de nossas vidas, glória a Deus, Abba Pai. Realmente, estou hoje vivendo os melhores dias da minha vida. Nós, em graça, estamos vivendo os melhores momentos das nossas vidas, porque estamos reinando em graça e em perfeita vitória. O irmão Orlando está afirmando, obrigado, irmão Orlando, muito bom. Graça e paz à irmã Cláudia Silva. Então, graça e paz, irmã Cláudia. Estamos hoje em espírito, porque Deus procura os seus adoradores. Os adoradores de Deus adorarão a Ele em espírito e em verdade. Então, hoje, nós em graça servimos a Deus, não mais nos templos, não mais nos montes, não mais em Jerusalém, mas servimos eles hoje em espírito e em verdade. E Deus abriu uma exceção para o seu povo, os seus eleitos, falar sobre a graça de Deus nas redes sociais.
Oh, Deus maravilhoso! Eu lembro que antes da pandemia, o sistema religioso nos criticavam. Ai, que negócio é esse? É ir para as redes sociais falar sobre Deus? Eles achavam estranho. Só que eles não esperavam que o próprio Deus iria fechar a igreja por algum tempo. E eles também foram para as redes sociais falar sobre a religião deles. Queridos, hoje algumas pessoas me perguntam assim, você é evangélico? Eu falo, não, eu fui evangélica. O irmão Antônio está falando João 10:10, fala sobre o bom pastor, fala sobre assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. O irmão Francisco Menezes Bezerra está falando, hoje nós adoramos Cristo em espírito e verdade, o sistema adora em carne. Isso mesmo, irmão Francisco Menezes, é isso mesmo, nós adoramos em espírito e em verdade, e eles adoram em carne. Vejam, entram nessas instituições religiosas e vejam como o sistema religioso fazem com as pessoas. Eles oprimem, eles sugam as pessoas. Olha, nós em graça fazemos a obra de Deus sem sugar ninguém, porque Paulo disse, recebei de graça dai. Então o evangelho de Deus não precisamos estar sugando, pelo contrário, lá no velho pacto, na velha aliança, é o que acontece no velho pacto. Deus se preocupou com as pessoas necessitadas. Então, o que ele fez? Ele mandou que os levitas pagassem o dízimo, levassem para a casa do tesouro, para o sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, não é isso? Então, hoje não tem mais dízimo, porque o dízimo foi da lei. E se hoje nós cobrarmos o dízimo, estamos debaixo de maldição da lei. Porque a lei se fez maldita, e todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Queridos, hoje nós saímos debaixo da maldição da lei, estamos na graça de Deus, estamos vivendo pela graça. Lá em 1 Coríntios 9:9, o que fala lá? Fala que assim, fala sobre as ofertas. Aí tá, o sistema religioso fala, mas então tá, se o dízimo foi da lei, então não vamos mais cobrar o dízimo. Eu desafiei um pastor há uns dias aí atrás. Ele falou para mim assim, eu coloquei na internet, eu coloquei uma frase dizendo assim, Cristo apoia a divisão? Aí ele falou, ai, que tolice é essa? Que pergunta idiota é essa? Perguntar se Deus apoia a divisão? Eu falei, sim. Porque o que mais acontece nas instituições religiosas são divisões. Tipo assim, uma pessoa sai de uma instituição religiosa e aí ela funda outra instituição religiosa para ela ali. Entende? Aí já sai o outro daquela instituição religiosa e já funda outra e assim vai indo. Então, queridos, Deus não apoia divisão, portanto, Deus não está dentro das instituições. Aí o que acontece? Alguns pastores falam assim, não pra gente, aquele versículo lá que fala assim, que não sair não deixar e abandonar as suas congregações, como é costume de alguém, né? Eles trazem esse versículo para hoje. Ali Paulo estava falando para aquele povo que saía da lei e vinha para o ensinamento de Paulo na graça e depois voltava de novo para os rudimentos da lei. Então isso ele estava falando assim, para não deixar suas congregações, como é costume de algumas. Mas nós sabemos que as congregações lá não eram esse maior comércio do mundo inteiro. As instituições religiosas é o maior comércio do mundo inteiro. E nós em graça estamos aqui para denunciarmos que é o comércio, porque eu já pastoreei 3 igrejas, eu já convivi com isso. Não estou falando porque alguém me falou. Foram 38 anos de instituição religiosa. A Cleonice, bem-vinda. Cleonice Faustina, seja bem-vinda. Geni Maria Oliveira, bem-vinda, querida.
na nossa live. Então, queridos, eu tenho experiência, eu já pastoreei 3 igrejas, eu já fiz missão, desde os meus 17 anos eu fiz missão dentro das instituições religiosas, eu sei tudo, não estou falando porque alguém disse. Quando eu estava dentro das instituições religiosas, Silvia Souza, seja bem-vinda, Adriana Silva. Então, o que acontece? Eu vi sobre o dízimo, que eu sou gentílica, não sou, uma hebreia, eu sou gentílica. Então, eu descobri, quando eu estava dentro da instituição religiosa, entende? E eu parei imediatamente de pagar o dízimo. Porque se nós estudarmos a palavra de Deus e nós tiver com a mente ativada e os olhos iluminados, imediatamente nós paramos de fazer aquilo que nós fazíamos antes, porque agora nós conhecemos a verdade. Lá em 1 Coríntios 9:9 fala assim, ó, distribuir e dê aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Porque na lei o dízimo foi para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros. Como assim os estrangeiros? Aquelas pessoas que ouviam falar sobre Deus, eles se convertiam à lei mosaica de Moisés, então eles tinham que abandonar seu país e vir conviver com eles, então eles tinham que ser sustentados, né, pelo dízimo também, que eram os estrangeiros. Então, aí, tipo assim, os pastores Cássia Chagas, bem-vinda à nossa live. Então, o que acontece? Aí os pastores falam assim, então o dízimo é da lei, então vamos aqui na graça, vamos cobrar a oferta. Não, queridos, a oferta continua sendo para os necessitados. É lá em 1 Coríntios 9:9 que fala, distribuir, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Qual é a obra de Deus aqui na terra? A única que nós podemos fazer. A única obra que nós podemos fazer aqui na terra é ajudar o necessitado, é ajudar os nossos irmãos, é ter misericórdia do mais fraco, daquele que está necessitado e acudir o necessitado. Não é abrirmos instituições religiosas e colocarmos as cadeiras lá e trazemos o povo para dentro e agora vamos dízimo, venha que venha dízimo, e venha que venha ofertas e vamos levar para o pastor presidente. O pastor presidente vai ficar rico e vai comprar carros e vai comprar mansões e vai pisar cada vez mais os mais fracos, e esses são os lobos vorazes que a palavra diz. Paulo disse que sabia que quando ele morresse, os lobos vorazes iriam se introduzir no rebanho de Deus e eles não iriam poupar o rebanho de Deus. E assim estão aí os lobos vorazes introduzidos dentro das instituições religiosas, sugando as pessoas e cegando a mente de cada um, trazendo as inverdades para as pessoas. Então, queridos, nós que estamos em graça não tememos de falar as verdades bíblicas. Nós somos o povo eleito, a nação eleita. Cristo nos escolheu, Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo e hoje Ele já conhecia nós. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje falando sobre a graça de Deus, a graça que foi revelada a Paulo. Deus sabia disso e hoje está aqui essa geração forte, essa geração determinada. Não tem quem para essa geração de eleitos. É porque não foi o homem que nos levantou, foi o próprio Deus. E Deus nos levantou e iluminou nossos olhos. Nós agora entendemos a palavra, agora nós saímos dos rudimentos e agora estamos em graça, servindo ao Deus Todo-Poderoso e falando sobre a graça de Deus. A todos aqueles que derem ouvido, vão ouvir a voz de Deus e vão sair para fora
das instituições religiosas, que é o maior comércio no Brasil e no mundo, e vão vir para a graça de Deus, servir a Deus sem burocracia, servir a Deus sem rudimentos, servir a Deus sem escravidão. Somos o povo livre, somos o povo mais feliz da terra, porque servimos a Deus em graça. Amém, amados? E essas são minhas palavras, e eu agradeço cada um daqueles que vieram, né, me ajudar nessa live. Eu agradeço grandemente cada um de vocês, e essas são minhas palavras, e graça e paz, melhor noite a todos, e assim é.